Estamos de volta e os nossos entrevistados de hoje estão falando sobre o ginásio vocacional. O professor Expedito, que foi professor dos três. E Elisete, você não escolheu assim, a dedo, só as pessoas que eram apaixonadas pelo vocacional, não? Não, seria muito difícil, Graça, escolher os apaixonados pelo vocacional. Certamente não teria espaço aqui suficiente, porque todos os ex-alunos são apaixonados pela metodologia, né, pelo prédio, por tudo que o vocacional representou. Foi uma coincidência muito feliz, tendo em vista que o Pedro foi da primeira turma, eu fui da última e a Dorinha acabou ficando da terceira turma. Então ficou mais ou menos no meio. Então, para que realmente fique comprovado que o vocacional exerceu mesmo uma influência super positiva em nossas vidas, né? Em todas as turmas, eu acho que marcou muito. Se hoje nós somos o que somos, se temos aí uma participação mais expressiva na sociedade, foi graças a essa metodologia fantástica de ensino. E a esse trabalho, né, que o professor Expedito diz. E ilustrando só um pouquinho, professor, eu tive um irmão que estudou no vocacional. Meu pai tinha um pequeno sítio em Altair e nós viemos para Barretos para estudar. E meu irmão caiu lá no vocacional. E começou a fazer experiências na parte elétrica. E toda noite esse menino chegava do vocacional e ia fazer um teste, estourava a luz, nós ficávamos no escuro. Papagão, então não tinha homem em casa para consertar. E ele se tornou um engenheiro elétrico. E hoje ele é um construtor. Então, realmente, o que vocês estão falando, a importância da escola na vida do cidadão, da pessoa, exatamente. Eu, às vezes, fico refletindo, inclusive mais em função de tudo isso que está sendo remontado, relembrado, escrito por várias pessoas e muitos alunos, que realmente tudo aquilo que a gente estava tentando colocar dentro dos meninos, todos tiveram êxito em uma determinada carreira escolhida. É a metodologia. Nós tínhamos naquela época, o que eu acredito que deveria continuar, era o estudo do meio, onde a gente buscava por informações em loco, né? Você vivenciava aquela realidade diferente da sua. O trabalho em equipe, onde você aprendia a conviver com as diferenças. Então, nessa equipe eram colocadas pessoas com diversas formas de pensamento e, no fim, você tinha que chegar a uma conclusão lógica, respeitando a individualidade de cada um. O que a Elisete está dizendo, tem um exemplo muito, pode ser chamado assim, que é taxativo. Era muito fácil antigamente se chamar os boia fria, preguiçoso, que gostava de tomar pinga, não sei o que e tal. E o assunto, quando a gente estava estudando na comunidade de Barretos, surgia o problema do boia fria, que a Barretos, naquela época, existia em função dos boia fria. O que aconteceu? Mas como é que vocês estão falando? Vocês têm conhecimento? Não, falam, não sei o que. Então vamos lá ver. Montamos a equipe, fomos no caminhão junto com os boia frias, com marmita também. Fomos ralear algodão, vestidos a caráter, vestido a caráter, certo? Para trazer uma resposta, o que seria esse boia fria? Conclusão, rapidinho. Na hora da refeição, que é mais cedo, que é 5 horas da manhã, eles começam o trabalho, 10 horas, cada um debaixo da árvore, eles foram já mais ou menos encaminhados, né, para sentar perto deles. A hora que eles viram a marmitinha, o ovo instalado no meio do arroz, era a comida deles. Aí fomos ralear e chegou no fim do turno, nós raleamos 2 hectares de algodão. Chegou no fim do dia, tinha alunos esparramados, raleando algodão deitado, e os outros lá trabalhando tranquilamente, entende? Então, quando nós chegamos na sala de aula, qual será a resposta? Será mesmo um preguiçoso nosso pau de arara? Não, ele é um indivíduo que não come direito, não tem uma organização familiar, começa a trabalhar muito cedo. Então, essas coisas é muito importante você saber tratar aquelas pessoas das quais nós dependemos, entende? E esse era o espírito vocacional. Levar dentro da realidade
para ele aprender a realidade e saber trabalhar com essa realidade. Caso contrário, a gente não consegue nada. Eu queria que você contasse um pouquinho, Dorinha, de algum fato que te marcou profundamente dentro do vocacional. Então, no vocacional, no último ano do vocacional, nós fazíamos um trabalho. E era a escolha, você escolhia o seu tema que você gostaria de estar desenvolvendo e falando sobre aquilo. E eu tinha feito uma opção por artes plásticas, porque nós tínhamos o estudo livre, que era o estudo das opções. E no caso tinha sido feito com o professor Nirceu, um trabalho assim, bem, na época considerado revolucionário, mas não eram. Eram pessoas ativas nos seus meios. Sim, você pode falar que era. Então. Foi fechado na Exatamente. Mas não por esse trabalho, né? Foi todo pelo conceito. Esse trabalho foi uma Foi um pedrinha. estopim. E foi feito aqui em Barretos, pelo professor Nirceu, no caso, né? Ele fez um belíssimo trabalho de, como fala, que o senhor estava comentando? Mosaico, exatamente. E foi feito com os alunos do Estudo Livre. Que era o Che Guevara, era o Calvário. O nome era o Calvário. Então, no lugar de Jesus, era o Che Guevara. Um ladrão era só Kennedy, podia e ser o outro ladrão era exatamente. E isso acabou mexendo com todos esses conceitos. Tanto é que eu nunca consegui ficar parada. Eu sempre achei que eu era uma célula da sociedade, que eu tinha que fazer alguma coisa. Esse tipo de conceito não era passado normalmente nas outras escolas, e o vocacional já vinha com essa filosofia. O que eu acho que é o principal destaque aí, que o vocacional, nós estudávamos o microcosmo, que era no início do curso, depois nós, até chegar no macro, estudávamos o município, o estado e o mundo, de uma forma geral. Mundo, né? Por isso que a Dorinha acabou fazendo esse trabalho de conclusão de curso, porque já era o macrocosmo. Exatamente, que já estava sendo... E era no último ano que apresentava um trabalho que tinha sido E sem nunca esquecer. Apesar que a gente, por exemplo, muitas vezes a gente estava no microcosmo, ou seja, na nossa comunidade de Barretos, a nossa comunidade é formada também por imigrantes japoneses. Então veio seu pai. Aí nós íamos lá no Japão para saber a cidadezinha dele, quer dizer, nós estávamos sempre mexendo com tudo. E agora eu vou deixar uma pergunta para os quatro. Para os quatro, quem quiser que responda. Vocês acham que o vocacional, porque além de uma escola, ele era um marco de uma civilização, de uma mudança de conceito educacional. Quando ele é desapropriado e cedido para a saúde, qual a mensagem que vocês acham que passou para vocês e para algumas pessoas da nossa comunidade? Eu respondo. Eu vou puxar para mim. A sensação que eu tenho, a educação está doente. A saúde foi para um prédio que deveria continuar como polo educacional. Aquela área carente tomara disso. que o vocacional faça bem para a saúde, como fez bem para a gente. Eu também concordo com o Pedro. Também penso nesse sentido. Eu acho que o prédio em si, lógico, nos traz lembranças terríveis, né? Emocionantes de toda forma, toda vez que eu passo. Terríveis do lado positivo. Mas positivos, mas lembranças muito boas. Mas hoje em dia, a gente que passa pela cidade, a gente sente uma coisa. As escolas hoje estão preparando alunos para fazer vestibular. Não estão preparando alunos para serem cidadãos. Nem para o vestibular, professor, eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que sim. Porque... A procura das escolas hoje em dia é em função daquelas que oferecem mais condições para o preparo, para o vestibular, para ingressar em alguma escola superior. Mas isso está mudando. E eu vou deixar uma opinião, viu? Eu vou deixar uma opinião pessoal. A catedral, antigamente, a cidade nascia em volta da igreja que era o prédio mais importante. Depois vieram os fóruns, né, da justiça. E eu acho o seguinte, que a educação, quando o vocacional surgiu naquele prédio, uma das
mensagens era, olha, a escola é importante, é a partir da escola que nós vamos estar ajudando a modificar o mundo. Exatamente. Então, fica aqui uma reflexão, que escola que nós queremos, porque a escola que está aí não vem... Ela é alienadora. Ela não vem criando personagens da forma que nós estamos hoje aqui. Continue conosco no próximo bloco, Cidadão Solidário e